Salve, salve, galerinha aqui. Eita, engasguei. Deus o livre. Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão. O meu boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Já pensou ao vivo dar uma falha dessa? Como que pode? Meu boa noite para você que já está conectado com a gente aqui pelo YouTube. Meu boa noite para você que está na escola aqui nos acompanhando pelo IPTV. Está conectado com a gente já, Pajeú do Piauí. Meu boa noite, Pajeú. Queimada Nova. Estou com duas turmas Queimada Nova aqui participando da aula. Tem o Seduc PI5 também nos acompanhando. Aula ao vivo, gente. Estou com dois chats aqui para a gente estar conversando, para a gente estar batendo um papo aqui bem gostoso sobre esse conteúdo que ele está tão presente no nosso dia a dia. Quase sempre, de forma direta ou indireta, a gente está utilizando ele. Vocês querem saber que conteúdo eu estou falando? Vem cá comigo. Iniciando hoje. Tópico novo, segmento novo de estudo, eu estou falando do conteúdo porcentagens e aplicações. Logo quando nós terminamos de falar de frações, não era isso que a gente estava trabalhando? Operações com frações, somar e subtrair frações, multiplicar e dividir frações. Professor, tem segmento aí? Tem segmento do conteúdo? Tem uma ponte aí que dá para a gente pegar algo do estudo das frações para o estudo das porcentagens? Tem sim, gente. É justamente a definição. O que é porcentagem para você? Você já precisou em algum momento calcular a porcentagem de um número? Cara, a porcentagem dos conteúdos todos da matemática, eu acredito que seja aquele mais palpável. É aquele que literalmente está presente no nosso dia a dia. Em relações mercantis simples, de compra e venda. Vou comprar algo no monte, professor, pá, monte, à vista, né? O que tu pede? Eu peço. Professor, eu peço um desconto, professor. Na mesma da hora. Normalmente o cara só quer me dar 10%, mas ó, te dou 10% de desconto à vista. Eu digo, cara, 10% é o que todas as lojas já dão, ainda divide em 10 vezes sem juros, dão desconto. Eu quero mais, professor. Tá chegando o Black Friday aí. Vocês já comparam nessas promoções? Vocês acreditam mesmo que tem aquele montão de desconto lá, professor? O cara disse que dá 70% de desconto. Eu não acredito muito nessas coisas, não. Mas tem quem acredite. Mas para facilitar um pouquinho a gente compreender muito esse dia a dia, cálculos percentuais que envolvem situações, problemas de aumentos, descontos, lucro, prejuízo, professor, que está bem presente no nosso dia a dia, que tal se a gente aprender mais de uma forma para estar calculando essa porcentagem? Eu vou apresentar 3 caminhos para vocês. Eu vou apresentar o princípio, o processo tradicional, que é aquele que define a porcentagem. Eu vou explicar o método universal, como a galerinha fala para mim. A famosa regra de 3 também pode estar sendo utilizada para calcular a porcentagem de um número. E para fechar, eu criei uma regrinha bem prática, que ajuda a todos a fazer o cálculo, ó, de cabeça. Aí você pode estar pensando, não, professor, eu não consigo fazer de cabeça isso aí não. Eu acredito que você consegue sim. Vem cá comigo. Prof, você já até apresentou o conteúdo lá. Porcentagens e aplicações. Vamos começar fazendo o que? As definições iniciais. O que vem a ser, professor, porcentagem? O que é porcentagem? Porque no dia a dia, professor, quando eu faço compra, eu estou no shopping, professor, eu vejo aquelas vitrines, promoção, off. Professor, estava vendo muita porcentagem nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, principalmente nesses 2 últimos anos. A gente teve essa pandemia aí o pessoal falava dos casos que aumentavam de Covid, não era? E normalmente essas informações que chegavam até nós pelas redes sociais, quase sempre vinham na forma percentual, dizia que tantos por cento, não é isso? Dos casos de Covid aumentaram numa região, professor, ou tantos por cento. Agora, recentemente, a gente viu muito, foi a gasolina aumentando. A gasolina constantemente aumentando tantos por cento. Só que agora veio caindo, desconto de tantos por cento. Ou seja, a porcentagem, professor, ela está presente no dia a dia em muitos outros segmentos da matemática. Então, vamos começar fazendo a definição dessa porcentagem. O que é que eu quero que vocês que estão acompanhando a aula entendam como definição de porcentagem? Se a pessoa perguntar para você o que é porcentagem, você vai dizer, porcentagem é a melhor definição que você pode dar para ela. Porcentagem é a mesma coisa que uma fração. Se porcentagem é a mesma coisa que uma fração, eu posso dizer que a porcentagem ela representa uma parte de algo maior. A porcentagem ela sempre representa para mim um pedaço de alguma coisa. Para você
ter ideia, esta fração que representa a porcentagem, ela é sempre uma fração de denominador 100. E ela está sempre no nosso dia a dia. Coloquei algumas situações que eu tenho certeza que em algum lugar você ouviu falar ou você viu. Os casos de Covid diminuíram, professor. 85% esse mês. Eu vejo constantemente essas informações. Professor, a gasolina vai ter um aumento, professor, de 18%. Não, professor, foi diminuir. Prof, a inflação de 2021 não deve ser superior a 15%, a de 2022, professor. O que eu quero que vocês entendam? Primeira coisa, que é muito fácil de vocês entenderem. Qualquer porcentagem, toda e qualquer porcentagem é uma... Vamos lá novamente. Toda e qualquer porcentagem é uma fração. Então, a primeira coisa que eu quero de vocês é que vocês saibam representar esta porcentagem na forma de uma fração. É a primeira coisa que eu quero de vocês, que vocês saibam representar esta porcentagem na forma de uma fração. Beleza, professor, até aí tudo bem. Como é que eu faço isso? Se eu tenho aqui 85%, como é que eu represento essa porcentagem? Olha como é fácil. Se você tem 85%, você vai ter na forma de fração o mesmo 85%. Aí isso é você botar embaixo, ó, o 100, professor. Ah, professor, toda vez é só pegar e botar sobre 100? Toda vez, gente. Você achou difícil? Ah, professor, então faz a outra aí. Se eu pedisse para você escrever 18% na forma de fração. Professor, do mesmo jeito da outra? Do mesmo jeitinho. 18% é 18 sobre quanto? Sobre 100. Eu acho que você, pela própria nomenclatura, quando você fala a palavra porcento, te lembra quanto? Por 100, professor. Ah, é mesmo. Então, 15% na forma de fração, eu posso dizer que é 15 sobre 100. Você entendeu como é que eu faço para representar uma porcentagem na forma fracionária? Todo mundo entendeu que está conectado com a gente? Professor, então, se eu tiver 25%, como é que eu escrevo na forma de fração 25 sobre 100? Se eu tivesse 75%, 75 sobre 100. Ah, professor, é fácil. Tu pega a porcentagem e bota sobre 100. Toda vez? Toda vez. Então, novamente, o que é que a gente já aprendeu até esse exato momento? Que toda porcentagem é uma fração de denominador 100. Toda porcentagem representa a parte, toda porcentagem representa um pedaço de algo maior, professor. Então, professor, vamos começar com algumas definições. O que você acha que é 100%? O que é, quanto que vale, professor? 100%. Eu acho que vocês já ouviram alguém dizer assim para você, como é que você está hoje? Cara, hoje eu estou 100%. O que é que a pessoa tentou passar de informação para você quando ela disse que está 100%? Professor, porque ela está cheia de energia, né, professor? Ela está topada, professor. Ela está na sua totalidade. Se eu falei cheio de energia, lembrei agora do celular. Professor, o celular já carregou? Ih, professor, é mesmo, olha o teu negócio da bateria. Não, menino, aqui ainda está em 25%, até longe de carregar. Deixa na tomada aí, para de mexer no celular. Vocês sabem, né, que não pode ficar tirando, não. Tem que deixar pegar a carga completa, a carga total, professor. 100% é o total, professor. Então, botei algumas outras situações aqui. 100% é porcentagem, professor? É, professor, está aqui, 100%. Posso representá-lo na forma de fração? Pode, é 100 sobre 100, professor. Ou seja, 100% sempre representa, professor, o todo, professor. Sempre representa o total que nós estamos analisando. Então, se eu digo para você que na nossa turma, nós temos um total, professor, de 30 alunos, é o total, professor? É. Então, esses 30 alunos, eles correspondem a 100%. Se eu digo que na minha carteira, professor, eu tenho 80, professor, reais. Eu tenho 80 reais na minha carteira, professor. É todo o dinheiro que eu tenho na minha carteira ou é só parte do dinheiro? É todo, professor. Eu tenho somente 80 reais. Então, eu posso dizer
que esses R$ 80, eles representam o todo, esses R$ 80 representam para mim o 100%. Vocês entenderam? O que é 100%, professor? Quando a pessoa perguntar para mim o que é 100%, professor, o valor total que está sendo analisado, ele representa para mim, ele corresponde a 100%. Prof, eu acho que eu entendi. Se a pessoa pedir para mim calcular 100%, tem que fazer conta? Não. 100% é o valor total que você já tem. Deu para entender? Agora, se eu entendo que 100% é o total, tem uma porcentagem que praticamente a gente não precisa fazer conta. Eu estou falando, professor, do 50%. Por quê, professor? Lê comigo lá. Quando lemos um anúncio como esse ao lado, sabemos que as mercadorias estão sendo vendidas pela metade do preço. Por quê, professor? Porque 100% é o total, professor. 100% é o total. Logo, o que eu concluo? Que 50% é a metade, professor, desse total. Então, toda vez que a pessoa pedir, calcula para mim quanto que vale 50% de qualquer coisa, eu acho que vocês também já conseguiriam fazer esse cálculo rapidinho, né? Professor, 50% é a metade do valor que o senhor está analisando. Prof, então, se eu pedisse para o senhor calcular 50% de 30, professor, se eu pedisse para você calcular 50% de 30, será que você teria que fazer cálculos mirabolantes? Ter que pegar uma calculadora? Não, professor. Eu sei que 50% de 30 é 15, professor. Por que é 15? Porque tem que ser a metade do 30. Era só pegar o 30 e dividir por 2. Tá lá, ele colocou até para mim aqui, ó, para calcular 50% de um total, basta dividi-lo por 2. Ou seja, eu quero que vocês sempre entendam que se eu quero achar 50%, eu penso na metade. Eu quero que você ache para mim 50% de 46. Professor, 50% de 46 é 23. Professor, eu vou comprar um celular na Black Friday, professor. O celular na Black Friday estava R$ 1.800, professor. E lá na Black Friday o cara vai me dar um desconto de 50%. Qual é o desconto que ele vai me dar e quanto que eu vou pagar nesse celular? Professor, olha como é fácil. Se o senhor vai calcular 50% de alguma coisa, é a metade. Quanto que é a metade, professor, daquele 1.800 lá? Professor, a metade de 1.800 vai ser 900. Acabei de encontrar o desconto da situação que a gente acabou de criar com vocês aqui. Então, se o celular é 1.800 e você vai ter um desconto de 900, você só vai pagar metade também. Você vai pagar apenas R$ 900 pelo celular. Descontão bom, 50% se efetivamente ele existisse. Não, professor, mas lá na Black Friday, teve um aluno que começou e disse para mim, não, professor, eles dão desconto mesmo. Não, eu não estou dizendo que eles não dão desconto. Só que o problema não é o desconto. O problema é o valor da mercadoria antes e depois da promoção. Como assim, professor? Quando você vai olhar hoje nós ainda não estamos na Black Friday, né? Se você for olhar o preço de uma mercadoria hoje, ou você for olhar o preço de uma mercadoria em janeiro, por exemplo, você vai olhar o preço que ela custava lá. Tem até um aplicativo, é um site na internet, que ele calcula mais ou menos a oscilação dos preços de determinados produtos. Então, vamos supor que você olhando hoje, o celular lá numa determinada loja que vai participar da Black Friday, professor, hoje esse celular estava 1.500, um exemplo. Quando é lá na Black Friday, professor, o que acontece? Ele dobra, ele triplica, ele quadruplica esse valor. Como assim? O celular que hoje é 1.500, no dia lá, ele diz que o celular está custando, professor, 4.000. E te dá um desconto, professor, de 50%. Professor, o celular era 1.500. E lá no dia ele botou o celular, o mesmo celular passou a custar 4.000, ele te deu um desconto de 50% e o celular passou a custar 2.000. Ele te deu desconto mesmo?
Não, professor, ficou ainda mais caro do que o valor do celular que era antes. Então, se eu gosto de comprar pela internet, se eu gosto de estar antenado nas promoções, principalmente nos descontos, você tem que verificar quanto é que é o preço da mercadoria hoje, para no dia da promoção, você ver se com desconto o valor da mercadoria vai se tornar menor do que seria hoje. E para isso, eu tenho que saber calcular a porcentagem. Prof, já aprendi a calcular duas porcentagens. Na realidade, uma. 100% a gente não calcula. O valor que ele me der é o 100%. 50% a metade. Esses dois é fácil, professor. O que mais eu tenho que aprender? Prof, olha a outra porcentagem que também dá para você calcular de forma rápida e prática. Lembrando que aqui é a primeira apresentação. Se você está achando complicado, se você não quis perguntar lá no chat, fica tranquilo. Por quê? Porque além desses processos, além dessas dicas que a gente está passando para vocês, a gente também tem outros processos. Então, você vai escolher qual que é o melhor caminho para estar trabalhando com a porcentagem. Então, como calcular, professor, 25% de um número? Aqui, nesse slide, ele está me dando essa possibilidade. Ele diz para mim, para calcular 25% de um número, basta dividi-lo por 4, professor. Ou seja, ele diz que 25% na forma de fração é 25 sobre 100. Se eu simplificar, professor, dá exatamente 1/4. 1/4 representa a quarta parte do valor. Então, professor, aqui ele diz que simplesmente, se eu pedisse para você calcular, professor, 25% de 12, 25% de 200, ele disse que eu pegasse o 12, professor, e dividisse por 4, professor, dá quanto? Dá 3. Nós pegássemos o 200 e dividíssemos por 4, dá quanto? 50. Aí alguns vão dizer assim para mim, professor, não gosto de divisão não, professor, me atrapalha um pouquinho, porque eu ainda tenho que aprender direito aquela tabuada. É mais ou menos assim? Pois se acalme. Por quê? Porque tem um jeito mais fácil. Como assim, professor? Vou dar outra sugestão. Ao invés de você dividir uma mercadoria por 4, eu poderia pedir que você pensasse da seguinte forma. Eu vou pegar aquele celular que eu propus a situação, problema para vocês agora há pouco. Quanto é que era o valor do celular que a gente colocou lá? Era 1.800, professor. Beleza até aí? Pronto. Esse é o valor original do celular? É, professor, esse aí é o valor original do celular. Esse 1.800, professor, ele representa para mim 100% da minha mercadoria. Este R$ 1.800, ele representa para mim 100% da minha mercadoria. Tá, professor, até aí tudo bem. Se eu perguntasse para você, quanto que é, professor, 50% desse valor? Acabei de fazer essa pergunta para vocês no slide anterior. Professor, se eu sei 100%, eu sei 50%. Para nós acharmos 50% é muito fácil, é só achar a metade. Quanto que é a metade de 1.800? Professor, é 900. Ah, professor, foi fácil. Vocês concordam comigo que é fácil achar 50%? Eu acho que todo mundo sabe achar 50%. Só que aqui, professor, eu estou perguntando como é que a gente faz para calcular, professor, 25%. Deixa eu passar o tracinho aqui. Como é que eu faço para calcular 25%? Pensa comigo. 25%, olha para o 50%, olha para o 25%. Você encontra alguma relação entre o 50% e o 25%? Alguma relação de proporcionalidade? Professor, o 25%, ele é a metade do 50%. Então, se eu já sei que o 50% é 900, eu sei achar o 50%, obrigatoriamente eu sei achar o 25%, porque o 25% tem que ser o quê, professor? Tem que ser a metade do 900, ou seja, para esse valor, 25% teria que ser R$ 450. Vocês entenderam? Vocês entenderam como que eu fiz, professor, para calcular aquele 25%? Professor, tipo assim, pela lógica aqui, para nós acharmos 25%, eu queria que você pensasse da seguinte forma.
25%, professor, é a metade da metade. Repete comigo. 25% é a metade da metade. Olha uma outra situação que iria me ajudar bastante aqui. Se eu perguntasse para vocês, quanto que é, professor, 75%? Muitos alunos acabam dizendo para mim que tem que fazer uma conta grande porque a porcentagem é maior. Não. Se você entendeu como é que eu faço para calcular 25%, obrigatoriamente você já tem como chegar no 75%. Sabe por quê? Você lembra da primeira definição que nós demos para a porcentagem? Qual foi essa definição? Professor, toda porcentagem é uma fração. Toda porcentagem é uma parte de algo maior. Então, eu quero que vocês já comecem a pensar dessa forma. Se toda porcentagem é parte, eu posso dizer que ela dá para ser encontrada juntando partes ou subtraindo partes. Qualquer porcentagem, professor. Então, se eu sei calcular 50%, se eu sei calcular 25%, se nós somarmos 50% com 25%, professor, nós temos exatamente 75%. Professor, então, só era somar o 900 com 450. 75%, professor, de 1.800, vale 1.350. Você entendeu? Entenderam mesmo? Prof, de boa, deu super certo aí. Prof, então, achar 100% é o todo. Achar 50% é a metade deste todo. E achar o 25% é a metade da metade. Pegou a dica? Prof, tem mais porcentagens que o senhor tem dicas rápidas para a gente estar achando? Tem sim. Eu posso perguntar para você também como que eu faço para calcular 10% de um valor. Professor, como é que eu faço para calcular 10% de um valor? Se eu for representar 10% na forma fracionária, professor, 10% é a mesma coisa que 10 sobre 100. Se eu simplificar 10 sobre 100, dá 1/10. Significa dizer que 10% é a 10ª parte do valor total. Significa dizer que para você calcular 10% de qualquer valor, é só você pegar o valor e dividir por 10. Você sabia? Se você quiser calcular 10% de um valor, é só você pegar este valor e dividir por 10. Sabia não? Tá sabendo. Professor, é fácil dividir por 10, professor. Mas tem um jeito mais fácil? Ainda tem. Calma, já é a primeira aula, né? Que a gente está tentando apresentar aqui para vocês caminhos, formas diferentes se vocês estarem pensando essa porcentagem. Professor, então, por que mesmo que divide por 10? Porque a fração que representa a porcentagem, professor, a fração irredutível que representa a porcentagem é 1/10. Então, 1/10 representa a 10ª parte do total. Ou seja, para calcular 10%, é só pegar o valor e dividir por 10. Prof, mais uma porcentagem que eu queria que vocês pensassem comigo. 1%. 10%, o senhor acabou de falar para mim que é só pegar o valor e dividir por 10. 1% é só você pegar o valor, professor, e dividir ele por 100, professor. Para o senhor achar 1%, é só você pegar o valor e dividir por 100. Por quê, professor? Porque se você representar este 1% na forma de fração, 1% na forma de fração é 1 sobre 100. Foi a primeira coisa que nós apresentamos, no primeiro slide até, para vocês. Então, 1 sobre 100 representa a 100ª parte do total. Então, é só dividir por 100. Alguns exemplos, professor. 1% de 900 dá 9. Por quê, professor? Porque 900 dividido por 100 dá 9. 1% de 45. Professor, 45 dividido por 100 dá 0,45. Professor, 1% de 186. Eu faço a conta lá. 186 dividido por 100 dá 1,86. Último exemplo, 1% de 7 é pegar o 7 dividido por 100, vai dar 0,07.
Professor, você não vai trabalhar com muito número quebrado, não. Não, gente, a gente vai trabalhar muito com número natural mesmo, tá bom? Com valores grandes, até porque as relações mercantis, os valores das mercadorias, não tem nenhuma mercadoria baratinha, é tudo caro. Se eu pago uma conta, eu atraso essa conta, logo lá vem, professor, na conta seguinte vem os famosos juros, que nada mais são do que cálculos percentuais em cima do saldo devedor, em cima do valor desta conta. Então, professor, e se for outra porcentagem, o senhor falou do 100%, o senhor falou do 50%, o senhor falou do 25%, o senhor falou do 10% e do 1%. E as outras porcentagens, professor? Como é que eu faço para achar as outras porcentagens? Eu vou apresentar o primeiro processo matemático que deriva daquela primeira definição. Toda porcentagem é fração. Olhando essas porcentagens que eu acabei de colocar, dá para a gente fazer todas elas de cabeça. Sério, professor, sem conta? Dá. No caso do 10%, nós acabamos de visualizar, professor, que era só dividir o valor por 10. Se eu dividir o 500 por 10, dá 50. Então, 10% seria 50. Professor, aquela letra D, 25% lá de 340 quilos. Professor, metade dá metade. Metade dá metade. Professor, então, nessa situação, metade de 340 é 170, metade de 170 é 85. Então, 25% seria 85. Você entendeu a lógica? Professor, e aquele 75% de 180 ali? Teria como a gente pensar de cabeça também? Tem, gente. Tipo, eu posso entender que 75% é a soma de duas partes. 75% é você somar 50% com 25%, que são duas porcentagens que você já saberia calcular. Tipo, eu posso dizer para você que 75%, professor, é uma parte de 50% acrescentada a uma parte de 25%. Se eu tenho aqui 180, professor, 50% deste valor vai ser 90. Se eu sei que 50% é 90, eu já posso concluir que 25% vai ser, 45. Se eu juntar o 90 com o 45, eu vou ter 135. É um caminho, é uma forma que eu posso estar me utilizando para calcular. Pensar a porcentagem com a soma de partes ou com uma subtração de partes. Prof, mas vamos fazer aqui pelo processo matemático tradicional. Como é que eu posso calcular? A matemática diz que eu posso fazer o cálculo percentual de quantas formas? Primeiro processo que eu posso estar tentando, processo fracionário. Como é que funciona o processo fracionário? Vocês viram no primeiro slide de hoje que toda porcentagem é fração. E se eu quero representar essa porcentagem na forma de fração, professor, é só o senhor pegar a porcentagem aqui, professor, e escrever ela sobre 100, ou seja, 10% na forma de fração é 10 sobre 100. Então, o processo ao qual eu estou me referindo diz para mim que se eu quero calcular a porcentagem de um número, esse de, ele corresponde a uma multiplicação. Esse de, ele corresponde a uma multiplicação, gente. Tudo bem até aí? Prof, diga uma coisa. E agora? Eu multiplico a porcentagem na forma de fração com o número, professor. Está aqui, ó. Esse processo, ele é bem interessante, professor, quando nós queremos, professor, calcular a porcentagem de um número que termina em zeros. Por quê? Porque pelo que nós aprendemos lá na multiplicação de frações, eu posso estar aplicando a propriedade do cancelamento. Foi uma das últimas aulas trabalhadas por nós. Nesse caso, eu posso simplificar, eu posso cortar esses dois zeros do 500 com esses dois zeros do 100. Sobrou o que para multiplicar, professor? Sobrou 10, sobrou 5. 10 vezes 5 vai dar exatamente 50. Professor, foi fácil.
10 sobre 5 dá exatamente 50. Opa, apareceu aqui para mim. Estava tentando botar a canetinha. Deu exatamente 50. Então, como que eu posso calcular a porcentagem de um número? Pega a porcentagem, escreve na forma de fração, multiplica pelo número. E o resultado é o cálculo de uma fração multiplicada com o número. Você vai simplificar se você quiser, se não, você multiplica do jeito que está lá, igual como nós aprendemos no cálculo lá da multiplicação de frações. Prof, eu gosto de fazer por regra de 3. Dá para fazer esse cálculo por regra de 3? Dá. Desde que eu entenda, professor, que o valor total que nós estamos analisando é este 500. Então, por regra de 3, você vai dizer que este 500, professor, ele é o valor total, ele representa o nosso 100%. Então, se eu quero calcular 10%, eu coloco a porcentagem debaixo de porcentagem, eu chamo aqui de x. Você vai fazer aquela multiplicaçãozinha cruzada, esse vezes esse vezes esse. Vai ficar 100 vezes x, vai dar 100x, que é igual a 500 vezes 10, que dá 5.000. Como é que eu termino, professor? Esse 100 que está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo, o nosso x vai ser 5.000. Dividido pelo 100, tem zero para cortar, corta esse zero com esse zero com esse zero, o nosso x dá exatamente 50. Vocês entenderam? Vou fazer outra, tá bom? Vamos lá. Eu quero que vocês calculem 15% de 1.200. Se nós formos nos utilizar do processo fracionário, primeira coisa, escreve a porcentagem na forma de fração, que no caso é 15 sobre 100, e multiplica com o número, professor, que é 1.200. Toda vez, professor, que eu quiser calcular a porcentagem de um número, eu pego a porcentagem, escrevo na forma de fração e multiplica pelo número? Isso mesmo, gente. Aqui, dá de nós fazermos as simplificações, cortar esses dois zeros com esses dois zeros, professor, e multiplicar quem sobrou, professor. Quem sobrou para a gente multiplicar? Professor, para multiplicar aqui, sobrou o 15. Mariana, minha diretora, as funções elas estão sumindo. Ela está em branco aqui, ó. Tem hora que ela aparece, ó. Você está vendo, ó? Tem hora que ela aparece, eu tô você multiplicar, só que ficou marca-texto escuro. Sobrou 15 vezes o 12, professor. Quanto que dá 15 vezes 12? Professor, 15 vezes 12 dá exatamente, prof, vai dar 150, vai dar exatamente R$180, professor. Está aqui, 15% de 1.200 dá exatamente R$180. Vocês entenderam? Escreve a porcentagem na forma de fração e multiplica pelo número. Professor, eu poderia calcular esse 15% de 1.200 por regra de 3? Podemos. Desde que você entenda que este 1.200 é o meu valor total. Se ele é o meu valor total, eu já posso dizer que ele corresponde a quantos por cento? 100%, professor. Prof, olha só. 1.200 está para 100%, se eu quero calcular agora 15%. 15% vale x. Prof, produto dos meios pelos extremos. Só é multiplicar cruzado, né, professor? Esse vezes esse vezes esse. Como é que vai ficar aqui, professor? Vai ficar 100 vezes x, vai dar 100x, que é igual 1.200 vezes 15, professor, dá exatamente 18.000.
Como é que eu vou finalizar essa conta aqui? Aquele 100 que está juntinho do x, ele vai passar para o outro lado dividindo. Vai ficar x é igual ao 18.000 dividido por 100. Corta esses dois zeros com esses dois zeros, ficou 180 sobre 1. X vai ser 180 reais. Pegou a ideia? Você já entendeu que dá para nós utilizarmos o processo fracionário, dá para nós utilizarmos a regra de 3 para fazer o cálculo da porcentagem de qualquer número? Você já conseguiu perceber isso? Professor, qual dos dois aí é o mais fácil? Quem tem que analisar é você. Eu acho mais fácil o processo fracionário. Professor, mas a regra de 3 não é difícil. Não, não é difícil, mas ela demanda mais cálculo, ela gasta mais tempo. Então, o que a gente busca aqui é praticidade. Então, na nossa situação, eu quero que você calcule 75% de 180 laranjas, professor. Como é que eu faria essa conta? 75% de 180 laranjas. Posso fazer o processo tradicional, professor? Que é aquele, professor, que eu pego a minha porcentagem, escrevo na forma de fração, 75 sobre 100, o di é vezes a quantidade de laranjas. Prof, o senhor vai fazer 75 vezes o 180 dividido por 100. Posso cortar o zero ali? Até que posso. Mas, professor, não vai precisar cortar, professor. Então, vamos fazer a continha do jeito que está aí mesmo. Vou fazer a conta. Multiplica os de cima lá, professor. É 75 vezes 180. Vamos fazer a conta aqui, ó. Pega uma folhinha de rascunho. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 8, 40. Coloca o 0, sobre 4. 5 vezes 1, 5. Com aquele 4 que subiu, 9. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 8, 56. Coloca o 6. Sobe 5, professor. Professor, 7 vezes 8, 56, não é isso? Coloquei o 6, subiu 5. 7 vezes 1, 7. Com aquele 5, 12. Professor, deu 0. 0, 9, 6, 15. Sobe 1, 3, 1. Professor, aqui a conta deu 13.500 dividido com aquele 100 embaixo. Posso cortar esse 0 com esse 0, esse 0 com esse 0, ou seja, 75% de 180 laranjas, professor, deu exatamente 135. Vou até apagar aqui a continha, que isso aqui a gente deixa na folha de rascunho. Deu exatamente 135 laranjas. Professor, tinha mais uma lá, não tinha? Só que antes a gente vai fazer essa mesminha por regra de 3. Vocês já estão visualizando, professor, 2 processos resolutivos. 2. Vocês podem estar calculando a porcentagem de um número pelo processo fracionário, que é isso que vocês estão visualizando. Pega a porcentagem, escreve na forma de fração, multiplica pelo número. É um dos caminhos que eu tenho. Segundo caminho, professor, regra de 3, ou seja, 75% de 180 laranjas deu 135 laranjas. Poderíamos fazer essa conta por regra de 3, professor. Esses 180 laranjas não é o total de laranjas que você tem? Então, você já começa dizendo que as 180 laranjas representam o meu 100%. Quantas laranjas representam os 75%? Prof, eu posso tentar simplificar a regra de 3 antes da multiplicação cruzada? Pode sim, gente. Diminui até a sua conta. Mas caso você não queira, você vai fazer essa multiplicação em x, professor. Vai ficar 100 vezes x vai dar 100x, que é igual, professor, 180 vezes 75, que vai dar 13.500. Como é que nós finalizamos esse tipo de conta? Professor, x é igual ao 13.500 dividido pelo 100, que estava juntinho do x. Posso fazer o cancelamento aqui? Não posso, professor? Cortar esses dois zeros com esses dois zeros. X vai dar as mesmas 135. Quais são os processos que nós já aprendemos na aula de hoje? Nós já entendemos que a porcentagem é uma fração.
escrevendo essa porcentagem na forma de fração e multiplicando pelo número, professor, eu sempre estarei calculando a porcentagem de um número. Tinha mais uma, professor. Era para calcular 25% de 340 quilos. Processo fracionário, professor. Escreve a porcentagem na forma de fração. 25 sobre 100. É vezes o 340, professor. Quanto que vai dar aqui, professor? Eu vou fazer 25 vezes 340 e o resultado eu divido por 100. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 4, 20. Sobe 2. 5 vezes 3, 15. Com aquele 2, 17. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 3, 6. 0, 0. 15. Sobe 1. 6, 7, 8. Professor, sabe quanto que deu aqui? Deu 8.000. Só isso mesmo? 8.500, professor. Dividido por 100. Posso fazer o que aqui, professor? Cortar esses dois zeros aqui do 8.500 com o do 100. Vai dar exatamente 85 quilogramas. Prof, eu poderia calcular 25% por regra de 3? Pode, gente. Eu posso sim calcular 25% por regra de 3. Mas, professor, eu acho que esse processo é mais interessante. Quando eu chegar no processo prático, aí é que vocês vão gostar mais. Tem um processo prático, professor? Tem. Por regra de 3, aqui é o todo. 340 corresponde a 100%. 25%, professor, corresponde a x. Façamos aquela multiplicação cruzada, professor. Vai ficar 100x é igual a 340 vezes 25, que é 8.500. Mesma conta, né, professor? Não é a mesma coisinha? X é igual a 8.500 dividido por 100, corto os zeros, x é igual o mesmo 85 quilos. Prof, tem um jeito mais fácil? Tem, mas não vai embora não. Fica espiando aí que a gente vai apresentar outro processo ainda para você calcular a porcentagem de um número. E esse bem mais fácil. Meus amores, a gente vai dar uma pausazinha super rápida, 2 minutinhos, só para a gente tomar aquela água, e a gente volta já já. Até daqui a pouquinho.